Olá, senhores. Bora para mais uma questãozinha de gases, essa filha da PUC aqui, ó. Olha só. Uma caixa cúbica de lado 0,4 metros, então percebe que é um cubo, todos os lados medem 0,4, tá? É dividida em duas partes, 1 e 2, de volumes iguais, por uma fina placa retangular. Inicialmente, a temperatura em ambas é 27 graus Celsius. Lembre-se que quando a gente fala em temperatura aqui em gases, obrigatoriamente a gente precisa passar para Kelvin, né? Soma 273 e a gente descobre que essa temperatura ela vale 300 Kelvin. Encerrando cada uma delas, um gás ideal em quantidades iguais, 0,02 mols. A seguir, aquece-se o gás contido em 1 a 47 graus Celsius. Vamos somar aqui 273 também, para passar para Kelvin. Isso daqui vai dar 320 Kelvin para nós. Mantendo-se o gás contido em 2 a 27 graus Celsius. Supondo que não haja deformação da placa e que a quantidade molar em cada uma das partes seja mantida, a força resultante dos gases sobre a placa, aquela placa vermelha na nossa figura, ó, tem valor aproximadamente igual a, dado que a constante universal dos gases é de 8,31 joules por mol Kelvin, sistema internacional. Então olha que bacana, meninos. A priori, tanto o gás azul como o gás verdinho aqui para nós, eles estão pressionando essa placa. A priori, a temperatura dos dois é aquele 27 graus Celsius, ou, como a gente sabe que a gente tem que trabalhar aqui no sistema internacional, 300 Kelvin, tanto de um lado como do outro. 300, né? Como do outro, certo? Isso significa que elas exercem a mesma pressão sobre a placa para nós. Vamos calcular a pressão exercida pelo gás azul, que é igual à pressão exercida pelo gás verde antes do aquecimento? Então, como nós temos as informações aí de volume, de temperatura, número de mols e constante universal dos gases, nós vamos poder encontrar a pressão que os gases estão submetidos ali através da equação de Clapeyron, certo? Então, ó, PV é igual a NR vezes T. No caso aqui, a nossa pressão vai ficar o N, que é o número de mols. Então, nós sabemos que tanto do lado esquerdo como do lado direito, o número de mols vale 0,02. A constante universal dos gases, que é de 8,31 joules por mol Kelvin, e a temperatura que esses gases se encontram, que vale 300 Kelvin. Dividido, o volume que estava lá multiplicando a pressão, passa dividindo. O volume desse cubo, senhores, é um cubo, lembra? Então, ó, é 0,4 vezes 0,4 e vezes 0,4. Apesar de, na figura, ela não estar em escala, dá para ver isso, né? Todas as arestas medem 0,4. Então, a gente faria aqui, o volume do cubo seria 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Porém, cada gás ocupa metade desse volume, né? Então, a gente poderia pegar aqui 0,4 vezes 0,4 dessas arestas e multiplicar até a metade do nosso cubo, ou seja, metade de uma das arestas, que é 0,2. Então, esse volume ficaria 0,4 vezes 0,4 e vezes 0,2. Belezinha? Aqui dá para a gente fazer a continha com algumas simplificações, né? Por exemplo, o 0,02, se eu dividir em cima e embaixo por 0,02, 0,2 dividido por 0,2 dá 1. E 0,2 dividido por 0,02, isso daqui dá 10. O 300 dividido por 10, 0, corta com 0. E aí nós vamos fazer essa conta, ó, 8,31. Eu vou colocar dessa forma para vocês, ó. 8,31 dividido... Opa, pera lá. 8,31 vezes 30. Então, 8,31 vezes 30. Isso daí vai dar para nós 249,3. Então, ali em cima, ó, ficaria 249,3. E na parte de baixo, eu vou deixar aqui o 0,4 vezes o 0,4. Fazendo essa conta, dividindo 2 vezes por 0,4, a gente vai chegar que a pressão exercida é de 1.558,125 newtons por metro quadrado. Percebo que essa é a pressão do gás azul sobre as paredes do recipiente e do gás verde, né? Afinal, os dois estão com a mesma condição, mesmo volume, mesmo número de mols e mesma temperatura. O que acontece é que a temperatura do nosso gás 1, que é o verdinho,
ela não vai se manter a 300 Kelvin. Ele aumenta a temperatura, passando a temperatura desse gás para 47 graus Celsius, ou o equivalente a 320 Kelvin. Ocorre uma transformação onde o volume do recipiente não muda, porque é um recipiente rígido, e ele garante que a placa continua no ponto médio sem se mover e sem se deformar. Então, nesse caso, senhores, trata-se de uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica para nós, né? E aí nós podemos fazer a relação por PVT-Povotov para descobrir qual é a nova pressão que esse gás está sujeito com essa nova temperatura. Então, olha lá, aplicando aqui o nosso PVT e Povotov, lembrando que eu estou analisando aqui, ó, para o gás 1, que é esse que está presente aqui para nós do lado esquerdo, certo? Nós sabemos que a transformação é isocórica, isso significa que os volumes são iguais tanto no início como ao fim desse aquecimento. A pressão no início, ó, nós acabamos de descobrir. Nós estamos vendo aqui que vale 1558,125, dividido pela temperatura no início, que era de 300 Kelvin. Lembre-se que a temperatura obrigatoriamente precisa entrar em Kelvin. A pressão final, eu vou chamar de P', é o que eu quero, dividido pela temperatura final, que vale 320 Kelvin. Então, percebo que esse gás verdinho, ele fica sujeito a uma nova pressão em função dessa nova temperatura que ele atingiu. Essa nova pressão seria passar o 320 multiplicando e depois dividir todo o resultado por 300. E a gente chega aqui numa pressão de 1.662 newtons por metro quadrado. Então agora, ó, percebo que a pressão do lado azul é de 1.558,125 newtons por metro quadrado, aproximadamente 1.558 newton por metro quadrado, enquanto do lado direito, senhores, é de 1.162. Então aqui é muito simples agora o nosso raciocínio. Olha que bacana. Nós sabemos que de um lado nós temos a pressão, deixa eu colocar direito aqui, ó. Nós temos a pressão exercida pelo gás verde, e essa pressão vai determinar uma força para nós, certo? Que nós vamos calcular daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, nós temos a pressão que o gás verde está exercendo lá na nossa parede. Essa pressão é essa pressão P' que nós acabamos de descobrir. E do outro lado, o nosso gás azul também está exercendo uma pressão nessa parede vermelha, só que para o lado contrário. Essa pressão eu vou chamar de P, que é o valor que nós calculamos anteriormente. Certo ou não? Essas duas pressões, senhores, pressionando a parede, criam forças, né? A força no sentido de P' e uma força no sentido de P. E ele quer saber a força resultante. Então, olha que bacana. Para a gente poder calcular a força, a gente precisaria lembrar que a pressão, a fórmula universal dela é força sobre área. Isso significa que para calcular a força, eu vou pegar a área que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo. Aliás, a área que está dividindo, passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos chegar aqui, a força seria a pressão exercida pelo gás vezes a área. Mas olha que bacana. Se eu quero a força resultante, eu vou pegar aqui a pressão resultante multiplicado pela área. Então, olha só que interessante. A nossa força resultante vai ser a pressão resultante. Essa pressão resultante vai ser uma pressão empurra para um lado, outra pressão para o lado contrário. Eu vou fazer uma menos a outra. De preferência, ó, a maior, que é a P', menos a menor, que é P. Então, vai ficar P' menos P, tudo isso vezes a área. Bom, vamos lá. A força resultante é o que nós queremos, é o que o exercício pede. A pressão P', nós acabamos de ver que vale 1.662 newton por metro quadrado, menos a pressão P, que é a pressão que ficou no gás 1, que é de 1.558 aproximadamente, né? Newton por metro quadrado. E tudo isso vezes a área. A área aqui, senhores, seria pegar a área da placa, é a altura desse cubo vezes a largura desse cubo, ou seja, é o 0,4 vezes o 0,4 metros quadrados. Então, nós vamos chegar aqui, ó, que a nossa força resultante vai ficar 1.662 menos 1.558. Isso aqui dá uma diferença de 104, né? 104 newton
por metro quadrado, vezes o 0,4 vezes 0,4 metros quadrados. Aqui a gente percebe nas unidades que o metro quadrado de um lado ali, ó, cancela com o metro quadrado de baixo, e a nossa força vai sair em newtons para nós, certo? E fazendo esse 104 vezes 0,4 e vezes 0,4, a gente descobre que essa força resultante aplicada na parede, ela vale aproximadamente 16,64 newtons para nós. O que dá aí aproximadamente a nossa alternativa D de dado. Então, eu poderia ter calculado as forças separadamente, calcular a força que a P' faz, a força que a P faz, depois faço uma força menos a outra? Claro que pode. Fica a critério de vocês o jeito que vocês vão trabalhar aí. Beleza, meninos? Um grande abraço a todos e até a próxima.